Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Dias. Dando sequência em nossos estudos, nós vamos ver agora como é que seria a constituição dos circuitos elétricos, tá? Então nós vamos começar pelos circuitos mais simples possíveis e a gente vai aprimorando no decorrer das nossas aulas. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Aqui, nessa imagem, eu trago a exemplificação de um circuito elétrico. Nós temos aqui uma pilha, onde a pilha é representada por esse símbolo aqui, certo? Temos uma chave para ligar e desligar nosso sistema e temos aqui, no caso, uma resistência. O que é importante vocês saberem? Todos esses elementos aqui constituem, neste modo aqui, um circuito elétrico, tá? E ele está embasado de acordo com a nossa lei de Ohm, que nós já estudamos. Então temos a nossa lei de Ohm, nós sabemos que a lei de Ohm está relacionada com a tensão, a resistência e a corrente elétrica do circuito. Logo, dessas informações da lei de Ohm, onde que eu consigo extrair essas informações? Aqui no nosso circuito. O que a gente pode ver? Nós temos aqui a nossa tensão, nossa letra V. No nosso circuito, nós temos aqui a tensão relacionada à nossa pilha. Certo? Então a pilha representa a tensão no nosso circuito elétrico. O que mais nós temos aqui? Nós temos esse outro elemento, seria a resistência elétrica, e aqui nós temos a resistência, neste caso aqui específico, ela tem um valor de 10K. O que significa esse 10K? Equivale a 10.000 ohms, certo? Então quando a gente representa aqui um K, está representando 10.000 ohms. E no caso, o I seria a corrente elétrica. No caso, a corrente elétrica, no momento que nós fecharmos o circuito elétrico aqui, no caso, quando nós apertarmos esse botão, vai existir uma corrente elétrica que vai sair aqui da pilha. Vamos botar o I de corrente elétrica, vai passar pela chave e essa corrente elétrica vai passar aqui, no caso, vai passar por a nossa resistência e vai voltar para a pilha. Então nós teremos um fluxo de corrente elétrica. O que a gente consegue determinar neste momento desse circuito aqui? Nós temos o nosso valor de tensão, que seria 1,5 volt, e temos nosso valor de resistência. Então a gente vai pegar esses valores, vai botar aqui na nossa equação da lei de Ohm para ver como é que fica esses valores. Então o que nós temos? Nós temos a nossa tensão elétrica é igual ao valor da resistência vezes a corrente elétrica. O valor da tensão, nós olhamos ali, tem 1,5 volt. Isso é igual ao que? O valor da nossa resistência, nós estamos vendo aqui que o valor é 10K. Logo eu vou botar aqui então 10.000 ohms vezes o I que nós queremos descobrir. Então agora eu tenho dois valores e uma incógnita, né? Que nós deveremos determinar ela. Então, isolando o nosso I, nossa corrente vai ser igual a que? 1,5 dividido por 10.000. Quanto é que vai dar esse valor, então? Nós vamos usar a calculadora. Vamos pegar aqui a calculadora. Então, vamos fazer aqui 1,5 dividido por 10.000. Então, neste caso aqui, esse seria o valor. Para esse circuito, essa corrente elétrica, então, 0,00015. Então, nós temos 3 zeros depois do 15. Então, nossa corrente elétrica é igual a 0,00015. Perfeito? Qual a unidade de medida? Ampere. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa vírgula que está aqui e correr ela tantas casas para a direita para melhorar a exemplificação disso. Então eu posso dizer aqui que neste caso nossa corrente elétrica, eu vou puxar a vírgula aqui, vou deslocar ela. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar mais um zero aqui, 6 casas para a direita. Então a minha vírgula que está aqui vai passar aqui para depois desse zero que eu acrescentei. Então nosso valor ficará de 150. No caso, como eu corri 6 casas para a direita,
6, né, é micro. Então vai ser microampere. Então esse será o valor nessa corrente elétrica para este circuito aqui específico, certo? O que é importante vocês saberem também? Todo componente elétrico sempre terá relacionado a ele um valor de tensão, sempre terá relacionado um valor de resistência, terá relacionado a um valor de corrente elétrica e também, ó, aqui a uma potência. Então, de um componente elétrico ou eletrônico que seja, no mínimo vocês conseguem, no mínimo, tá, 4 informações. Para ter essas 4 informações, tu precisa ter sempre, no mínimo, 2 delas. Então, nesse circuito aqui, como nós estamos vendo, nós tínhamos o valor de tensão e o valor de resistência. Então, com esses 2 valores, nós achamos aqui, neste caso, o nosso valor de corrente elétrica. Tá? Que nesse caso específico aqui deu 150 microampere. Agora, nós podemos usar essa informação e calcular aqui a potência deste componente, que no caso dessa resistência elétrica. Como que nós vamos fazer isso? Então vamos aqui, ó. A potência elétrica é a tensão vezes a corrente. Isso é uma das fórmulas, né? Uma das equações que nós podemos usar. Então aqui a potência elétrica vai ser o valor da tensão que está sobre esse componente. Então, no caso, eu tenho uma pilha, uma chave e uma resistência, logo toda essa tensão da pilha está sobre os terminais aqui, ó, este meu componente elétrico aqui, que seria a resistência. Então, neste caso, a nossa tensão seria de 1,5 volts, vezes o valor da corrente é esse que nós achamos aqui, ó, 0,00015. Então, a nossa potência que está sendo dissipada por esse resistor aqui vai ser de quanto? Vamos pegar a calculadora novamente. Ó, já temos aqui o valor que nós tínhamos medido antes, né? 0,0015 vezes agora 1,5. Neste caso, ó, teremos essa potência aqui, ó, que seria 0,000225. Isso representa 225 microwatt. Então vamos lá. Aqui seria a nossa potência 0,000225 watt. Então a mesma coisa que nós usamos aqui na corrente elétrica. Vou pegar essa vírgula, vou deslocar 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Então no caso, nossa potência elétrica ficará de 225 microwatt. Certo? Então, neste pequeno exemplo aqui para iniciarmos os conceitos de circuitos elétricos, tá? Resolvemos essa situação aqui, ok? O que eu quero trazer para vocês? Neste exemplo específico, eu estou usando uma resistência como exemplo. Agora, o que nós temos aqui? Nesse exemplo, em vez de usar resistência, eu estou usando uma lâmpada. E todo componente elétrico possui uma resistência, então a lâmpada também tem uma resistência. Como eu falei para vocês, nós precisamos no mínimo 2 informações para fazer nossos cálculos. Vamos ver se a gente encontra essas informações aqui. Então, nós temos aqui o valor da pilha, né, o valor da tensão da pilha, que é uma informação. E eu tenho aqui, se vocês forem ver, ó, 10 ohms, que é o valor da resistência dessa lâmpada. Então, vamos à lei de Ohm aqui novamente, ver como é que fica. Então, tensão igual a resistência vezes corrente elétrica. O valor da tensão nós vimos que é 1,5. Perfeito? E agora, o valor da nossa resistência aqui é de 10 ohms. Ó, 10 ohms vezes a corrente. Então, eu vou conseguir calcular o valor da corrente para este circuito aqui. Então, este valor de I aqui vai ser a corrente que estará circulando, ó, aqui no circuito, certo? E é a mesma corrente que está passando pela lâmpada. Como é que vai ficar então esse cálculo? Nossa corrente elétrica vai ser 1,5 dividido por 10. Então vamos usar a calculadora, né? Eu quero que vocês peguem esse ritmo de usar a calculadora. Então 1,5 dividido por 10 vai dar 0,15 ampere. Então, ó, nossa corrente elétrica
igual a 0,15 ampere. Perfeito? Podemos melhorar esse número aqui também, né? Puxando a vírgula para a direita, no caso, puxar 3 casas e para ajustar a nossa unidade de medida. Então aqui seria de 150 miliampere. Ok, pessoal? O que a gente consegue ver aqui rapidamente visualizando esses dois exercícios? Neste primeiro aqui, eu tenho a pilha de 1.5 volts e uma resistência de 10.000 ohms. Nós vimos que tem uma corrente super baixa aqui, ó, de 150 microampere. Agora, no momento em que a resistência diminuiu, o que aconteceu aqui, ó, com a corrente elétrica? Ela aumentou também. Então, esse é um dos princípios que eu quero que vocês tenham em mente. Quanto menor for a resistência do meu circuito, maior vai ser a corrente que vai passar por ele. Ok? Da mesma forma que nós calculamos a potência do circuito de cima, vamos calcular aqui a potência nesse circuito de baixo. Então, a potência é tensão vezes corrente. Então, potência elétrica vai ser a tensão, que vai ser 1,5 volts, vezes a corrente aqui que deu 0,15. Então, 0,15. Então, para esta lâmpada específica, qual vai ser a potência que ela vai estar dissipando? Ó? Então, vai ser 0,15 vezes 1,5. Ó, então, o que nós temos aqui nesse caso? 0,225 watt. Então, 0,225 watts. Mesma forma que nós fizemos anteriormente, vamos deslocar a vírgula para a direita. Então, ó, 1, 2, 3. Quando eu desloco 3 casas para a direita, estou transformando em mili, né? Então, a potência para esta lâmpada seria de 225 miliwatts de potência dissipada. Ok, pessoal? Então, aqui põe um exemplo de um circuito básico, né? Para onde temos uma pilha, no caso, um interruptor e uma lâmpada. Neste caso, o interruptor aqui ele só deixa passar a corrente elétrica, ele não vai interferir no nosso circuito. Vamos agora então verificar como é que fica aquele exercício que nós fizemos anteriormente no modo de simulação aqui no software, tá? Então temos a nossa pilha, como estava lá, 1.5 volts, a nossa resistência de 10.000 ohms e temos a nossa chave. Então, quando a gente põe a simular, né, no momento que nós fechamos o contato, nós temos corrente elétrica circulando. Então, as setas aqui indicam o sentido da corrente elétrica. Perfeito? Só que aqui a gente não consegue verificar quais seriam os valores de corrente elétrica. Então, usando uma parte aqui do software, né, não conseguimos aqui. O que eu tenho agora aqui? É o mesmo circuito, certo? Só que agora nós temos dois equipamentos. Este aqui, primeiro, a gente chama de amperímetro, né? Um equipamento para verificar a corrente elétrica. E aqui eu tenho um voltímetro, que é para verificar qual o nível de tensão que está sobre o componente. O que é importante vocês observarem, tá? Quando a gente quer medir corrente, nós precisamos botar, neste caso, nosso equipamento sempre em série com o componente que nós queremos medir. Então, como nós vimos, vai vir corrente elétrica aqui da pilha, vai passar pela chave. Essa corrente elétrica vai passar por dentro do meu amperímetro, vai passar agora pela resistência e vai voltar pela pilha. Então, o amperímetro fica ligado em série com o meu circuito. Já o meu voltímetro eu coloco nos terminais de contato. Então, eu tenho meu terminal de contato superior e meu terminal de contato inferior. Então, o voltímetro vai pegar esse nível de tensão entre os dois terminais do meu componente. Quando nós colocamos para simular, então, aqui tem meu circuito aberto, não tenho circulação de corrente, então não tem nada de corrente, nada de tensão. No momento que eu fecho a chave, ó, as setas indicam o sentido da corrente elétrica, passa por dentro do nosso componente. Então aqui, como vocês estão vendo, ó, 150 microampere é o que nós calculamos, né? Passa aqui pelo nosso resistor. E se vocês olharem aqui, como temos neste caso apenas um componente, né, um resistor apenas, mesmo nível de tensão que está na pilha, que é 1.5 volts, está sobre o meu componente, certo?
Na sequência, nós vamos verificar como é que é o comportamento desse nível de tensão quando nós tivermos mais de um componente, quando tivermos, por exemplo, mais de um resistor, certo? Então aqui só para exemplificar para vocês como é que é o sentido da corrente elétrica e verificar se os nossos cálculos estão de acordo. Perfeito? Então, até a próxima.